Às vezes o maior ato de amor próprio que você vai ter na vida não é se explicar, não é discutir, não é tentar provar nada pra ninguém. É simplesmente desaparecer. Porque você não precisa anunciar suas mudanças pro mundo, não precisa justificar seu silêncio e muito menos avisar alguém ou a alguéms que você decidiu focar em você. E desaparecer não é fugir, é simplesmente parar de desperdiçar sua energia com algo que não te devolve nada. E hoje eu quero falar sobre isso contigo, sobre como desapegar em silêncio, desaparecer e se reconstruir mais forte em todos os aspectos da sua vida, emocionalmente, financeiramente, intelectualmente e fisicamente, para que você desapegue de tudo aquilo que não te faz mais bem. E o que é desapegar em silêncio? Quando você para de reagir a tudo, para de ficar explicando seus limites, para de ficar buscando validação dos outros, algo muda e você começa a perceber o quanto que você estava vivendo para os outros, esperando mensagens, esperando reconhecimento, esperando que alguém mude. E desapegar em silêncio é entender e internalizar que nem todo mundo merece acesso à sua energia. E é nesse silêncio que você começa a se ouvir de verdade. Porque quando você tira o foco das pessoas, você abre espaço para você mesmo. E quando você desaparece, não é para você ficar parado, é para você evoluir. Então a primeira parte que a gente vai falar aqui é a parte da evolução emocional, que é, por exemplo, você aprender a ficar sozinho e ficar bem estando sozinho, para que você comece, inclusive, a ter melhores critérios para deixar alguém entrar na sua vida. Porque você sabe que mesmo que não tenha ninguém ali, você vai ficar bem. E vai parar de aceitar relações que você só aceita pelo medo da solidão. Isso é muito comum. Muito mais comum até do que talvez você imagine. E aí nessa de ter medo de ficar sozinha, a gente aceita muito pouco dos outros, né? Fica aceitando migalhas. E acredita que o mínimo de esforço que a pessoa faz, o mínimo de atitudes legais que a pessoa tem com você já é o suficiente para ela fazer parte da sua vida. E ser tão importante assim, ou você dar tanta importância a ela assim quanto você dá. E isso tudo também vem de uma autoestima que não está fortalecida. Porque quando você entende o seu valor, entende que você é muito bom em muitas coisas e tem valor em muitas coisas, você começa a perceber que tudo bem se não for aquela pessoa, se não for aquela situação. Vão ter outras oportunidades porque você é merecedor dessas outras oportunidades. Você é capaz de viver essas outras coisas com outras pessoas, em outros lugares, outras situações. Mas para isso você precisa trabalhar um pouco mais a sua autoestima. E como que se trabalha a sua autoestima para que você aprenda a ficar sozinho, para que você não aceite mais migalhas? Você começa a mergulhar dentro de você e buscar as suas forças. Buscar reconhecer aquilo que você tem de bom. Você pode literalmente pegar um pedaço de papel e começar a escrever tudo aquilo que você tem de bom. E talvez você mesmo não consiga reconhecer isso ainda. Então busca na memória, de repente, pessoas que falaram coisas boas pra você ou fizeram observações sobre você em qualidade e suas coisas que você é bom. Ou simplesmente escreva mesmo, reconheça que você tem coisas boas, que você é bom em certas coisas. A gente não é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. E você também é. E aqui você precisa deixar de lado totalmente a comparação. De você ficar pensando, mas fulano é melhor do que eu nisso. Não, tudo bem que fulano seja melhor do que você, o que você acha isso, mas você também é bom nessa coisa aí. Ou nesse aspecto aí que você tá pensando. E você tem que reconhecer o quanto você é bom nisso, apesar de terem pessoas que talvez realmente sejam melhores do que você nisso. Mas você também é bom. É parar um tempinho pra se estudar nesse sentido, sabe? Eu falo muito disso, a gente se estudar. Para isso a gente precisa aprender a ficar sozinho, porque a gente precisa desse silêncio. E quando a gente começa a se estudar, a gente começa a entender que a gente já passou por várias coisas na vida, várias situações, várias pessoas já passaram na nossa vida. E que essas que estão aí hoje, essas situações que estão se apresentando hoje, são só mais uma. Que não precisam ser necessariamente pro resto da vida, não precisam ser definitivas. Porque as outras não foram, e você sobreviveu. E até ficou melhor. E o próximo aspecto que a gente vai falar é o aspecto financeiro. E por que eu sempre toco nessa tecla? Porque o financeiro é aquele que te dá liberdade e acesso na vida. E quer saber uma coisa que é muito interessante para você entender mais sobre você mesmo? É você olhar com o que você mais gasta o seu dinheiro. Porque é ali que está as suas prioridades. Você vai ver claramente, você analisando os seus gastos financeiros mesmo, onde você coloca o seu dinheiro, onde você gasta, você vai ver exatamente quais são as suas prioridades na vida. E talvez você esteja priorizando muito ter prazer imediato, que é uma coisa que acontece demais, demais. Principalmente com pessoas que vieram de uma realidade de sempre estar sobrevivendo, né? Sempre estar tentando sobreviver, uma realidade de escassez. A gente quer muito aproveitar o dinheiro que entra, tendo prazer, porque é um prazer que a gente não teve antes. Então talvez você até já tenha crescido financeiramente, mas você fica muito nessa de sempre gastar com coisas imediatas para se dar prazer imediatamente. Ou para se dar prazer para amenizar o seu sofrimento emocional. Amenizar os problemas que você está passando com seus relacionamentos ou com você mesmo. Entender os seus gastos
É muito importante e organizar os seus gastos, decidir onde você quer de fato investir o seu dinheiro para que você evolua nesse sumiço, entre aspas, que você vai dar. E aqui entra também pensar com mais responsabilidade sobre o futuro, para que você consiga construir uma fundação melhor para você, com mais acesso, mais liberdade lá na frente. Porque o lá na frente, se Deus quiser, vai chegar. E para a maioria das pessoas vai chegar sim. Então para você provavelmente também vai. E nisso aqui entra também aprender a investir, que é algo que eu sempre falo, porque foi algo que mudou muito a minha vida. E foi assim, o caminho que eu percorri para conseguir desbloquear várias questões que eu tinha com... Até essa questão mesmo de ter vindo de uma realidade escassa, de não ter muito acesso, muita liberdade na vida. Inclusive, evoluir no seu financeiro te dá muita autoestima, porque te dá mais segurança e confiança em você mesmo. E aqui entra algo que faz muito sentido, que você já tá percebendo que precisa se comprometer com esse processo de mudança de foco. Na próxima quarta-feira começa a Super Quarta do MB, que vai durar do dia 4 ao dia 6 de fevereiro. Você vai poder conhecer vários ativos novos, ganhar 5% de cashback em Bitcoin, que vai ser acreditado no dia seguinte direto na sua conta do MB. E se você for um novo cliente do MB e estiver abrindo a sua conta agora, se você investir pelo menos R$50 em qualquer ativo da Super Quarta ou qualquer ativo dentro da corretora, você vai ganhar R$25 de volta para usar como você quiser. Então você pode ganhar em dobro se você for um novo cliente, mas se você já é cliente do MB, você também pode participar da Super Quarta e receber os 5% de cashback em Bitcoin, explorar novas oportunidades e fazer o seu dinheiro crescer e se multiplicar. Eu vou deixar o link da Super Quarta aqui na tela e lá você pode, se não tem conta ainda, abrir a sua conta e receber todas as oportunidades da Super Quarta em primeira mão do dia 4 a dia 6 de fevereiro. E também vai ter um link aqui embaixo do vídeo para você participar. E a terceira área que a gente vai falar é a área intelectual, você se desenvolver intelectualmente. E aqui o mais básico de tudo é você ler mais. E talvez você seja uma das milhões de pessoas aqui no Brasil que não tem o hábito da leitura. E eu vou confessar pra você que eu também não tinha antigamente, não foi algo que na minha infância, por exemplo, era algo estimulado, eu não criei esse hábito na infância. Eu fui criar esse hábito já mais velha, porque eu percebi o quanto que aquilo me dava confiança, visão de mundo, autoestima, inclusive, porque eu consigo ter acesso a informações que a maioria das pessoas não tem, porque elas não leem mais. Então eu descobri na leitura uma forma incrível de aumentar minha autoestima, minha autoconfiança, meu poder pessoal. E, inclusive, eu busco temas para me desenvolver nas áreas em que eu preciso me desenvolver. Eu leio muito sobre questão emocional, sobre terapia também, porque eu sou terapeuta, mas eu sempre gostei de ler essas coisas, porque eu sempre gostei de me desenvolver. Você pode ler aquilo que você tiver interesse em conhecer mais, em saber mais, não precisa ser algo maçante para você, até porque se for algo maçante, você não vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo. Então para pensar aí em algo que você gostaria muito de aprender mais sobre, algo que você acha interessante, ou algo que vai te abrir muitas portas, sabe? Porque talvez através da leitura você vai conseguir se desenvolver até profissionalmente, você vai conseguir abrir portas na sua questão profissional, que vai te ajudar na sua autoestima também, na sua vida financeira com certeza. Se desenvolver intelectualmente também alavanca todas as áreas da sua vida, porque você pode ler inclusive sobre questões emocionais, livros de terapeutas, livros que falam sobre essas questões que a gente trata em terapia, questões de traumas, questões de autoconhecimento. E dentro de se desenvolver intelectualmente está aprender novas habilidades, aprender novas coisas, se tornar bom em algo que você sempre quis ser bom, ou em algo que vai te ajudar nas suas outras áreas, profissional, financeira, nas suas áreas de relacionamento, inclusive, para quando você voltar mais forte, voltar melhor, depois desse sumiço, você voltar com mais bagagem, com mais conhecimento para aplicar na prática tudo aquilo que você aprender nessa questão de relacionamento e nessa questão de autoconhecimento, tudo aquilo que você aprender sobre você, nesse momento que você vai tirar para focar em você. E a última área que a gente vai falar de se desenvolver é a área física. Se desenvolver fisicamente, porque não tem como você se desenvolver financeiramente, intelectualmente, emocionalmente, você negligenciar o seu físico. O seu externo, o seu físico, ele também é reflexo do seu interno. E quanto mais você perceber o que você tem valor, quanto mais você trabalhar a sua autoestima interna, mais você vai querer, inclusive, trabalhar o seu corpo. Porque a sua imagem, o seu físico, ele faz parte de quem você é. E aqui eu não tô falando só de beleza, não. Que eu tô falando de, por exemplo, postura. Que eu tô falando de como que você se apresenta pro mundo. E isso impacta, sim, em você. Eu vou dar aqui um exemplo que você vai entender muito bem. Quantas pessoas você já viu que você fala assim, nossa, fulano tá focado na academia, né? Fulano tá cuidando bem da alimentação, da saúde, se cuidando, e você descobre que fulano só fez isso porque terminou um relacionamento. Porque não tem pré-treino melhor do que término de relacionamento.
Porque a pessoa, o que ela faz quando ela termina um relacionamento? Ela é obrigada a focar nela mesma. Ela não tem mais aquela pessoa, ela não tá mais focando em outra pessoa. Ela tá focando nela de novo. E é natural que a gente queira se melhorar em todos os aspectos. Só que você não precisa esperar terminar um relacionamento, ou talvez você já tenha terminado um relacionamento, e por isso que você tá assistindo esse vídeo aqui. Focar no seu físico vai te ajudar muito, inclusive porque o seu físico impacta no seu emocional. Literalmente, o seu corpo, ele libera hormônios quando você faz musculação, quando você faz exercício físico, e hormônios que te deixam melhor, hormônios do bem-estar, hormônios que melhoram sua saúde mental. Então, uma coisa influencia na outra. Várias e várias vezes, eu mesma já fui pra academia me sentindo super mal e saí de lá me sentindo 1000 vezes melhor. Porque o nosso corpo precisa de movimento, ele precisa de cuidado físico, ele precisa se mexer, ele precisa de ritmo. E eu falo muito de musculação porque é o que eu mais faço, mas eu também voltei a fazer aula de dança, por exemplo, que era algo que eu tava sentindo muita falta. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu dancei dos meus 10 aos 20 anos, direto, fiz aula de milhares de coisas, já fiz milhares de apresentações de dança e eu gosto muito de fazer isso. E é algo que me deixa muito feliz e muito relaxada. É uma terapia pra mim. E de repente seja pra você também. Se cuidar fisicamente é isso, não é só você ficar mais bonito, e aqui eu nem tô falando de aparência necessariamente, é de você se sentir melhor dentro do seu próprio corpo, é de bem-estar que eu tô falando, é de saúde, é de benefício imediato, que é uma coisa que me ajuda muito a ser consistente nessa questão física. Eu vou pelo benefício imediato, não fico pensando que eu quero ter aparência X, Y ou Z, eu fico pensando que quando eu vou pra academia, depois que eu saio, eu me sinto melhor. E eu quero ir por esse benefício ali daquele momento, daquele dia. E se todos os dias você for assim pelo benefício imediato, você vai conseguir ser consistente. E tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo é foco em você. É você. Eu não tô aqui falando pra você virar uma pessoa egocêntrica que não pensa em mais de ninguém. Não é esse o objetivo desse vídeo. Mas eu sei que tem muita gente que negligencia a si mesmo. Que foca muito em relacionamento, que foca muito nos outros, na opinião deles, em buscar validação, em buscar atenção. Tem muita gente que faz isso em excesso. Relacionamento é muito importante para sua saúde mental, inclusive. De verdade. É muito importante a gente ter bons relacionamentos, mas bons relacionamentos, não é qualquer relacionamento. Porque é melhor que você tenha poucos relacionamentos e muito bons do que ter vários relacionamentos e ruins, sabe? Ou que tiram mais de você do que acrescentam. E de novo, você não precisa postar que você vai focar em você, que você vai sumir. Você não precisa perguntar a opinião de ninguém antes de focar em você. Você só precisa decidir e focar em você. E você vai ver que quando você fizer isso, você vai desapegar de tanta coisa que não te agrega mais. E você vai ver, no final das contas, aquilo que realmente é pra ficar na sua vida e aquilo que não é. Porque quando você desapega, as coisas que são pra ficar, elas ficam, mesmo que você tire o controle daquilo. Ou tire essa sensação de ter que controlar aquilo, de ter que estar ali o tempo todo. Quando você sai dessa posição e você foca sua energia pra você de volta, você vê quem é que fica e quem é que vai. E o que for é porque não era pra ficar. Bom, eu espero que você se decida por você, decida focar em você, desaparecer por um tempo. Desaparecer aqui é figurado, tá? É no sentido figurado. Tô falando pra você se trancar no quarto, não. Até porque várias dessas coisas que eu falei aqui não são pra você se trancar. São só pra você mudar o foco. Entenda que desaparecer aqui é mudar o foco. Tira o foco do externo e volta pro interno, que você vai ver que o externo, depois de um tempo, vai começar a melhorar muito. Coloca aqui nos comentários qual dessas áreas você sente que precisa mais focar. Se é a área emocional, se é a área financeira, se é a área intelectual, se é a área física. Qual é que você tem mais dificuldade, de repente, me conta aqui nos comentários. E se você quiser que eu fale mais sobre algum tema, sobre algum assunto, deixa aqui também, pra eu ter ideias do que trazer aqui pra vocês, pra saber o que vocês querem que eu traga, que eu fale, quais assuntos a gente pode conversar aqui. E o link da Super Quarta do MB vai estar aqui embaixo do vídeo. É uma ótima oportunidade para você focar no seu financeiro. Tem várias oportunidades boas e você ainda vai ganhar 5% de cashback em Bitcoin, com a criptomoeda mais consolidada do mercado. Inclusive está em promoção. Está com preço mais baixo esses dias, porque Bitcoin caiu nos últimos tempos. E isso não é ruim, isso é bom, que você consegue comprar mais barato. Enfim, muito obrigada. Um beijo, até o próximo vídeo.